Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo. Estamos começando mais um Pod Triângulo, podcast que dá voz ao Polo Triângulo, né? Essa região bonita aqui de Minas Gerais. A gente está aqui hoje com convidados especiais, que a gente agora vai dar voz para os alunos do Parlamento Jovem, ver o que eles acham, e eles também serem inspiração para outros alunos e futuros alunos aí do projeto. A gente também está aqui com o pessoal de Campo Florido, a gente está com a coordenadora, a Julia Ferreira, o Miguel e o Cauã. Eu vou me apresentar e logo na sequência eles vão se apresentar para vocês. Eu sou o Marcos, eu sou apresentador, estou com camisa preta, sou um homem moreno, tenho barba, uso um óculos de armação marrom, estou com fone de ouvido aqui bem grande. E eu queria agora que vocês se apresentassem, começar pela coordenadora do Polo de Campo Florido e também coordenadora regional, Julia Ferreira. Boa tarde a todos. Sou a Julie Beatriz Ferreira. Atuo agora, neste momento, como coordenadora municipal do Parlamento Jovem de Campo Florido e também como coordenadora regional em parceria com o Marcos e com a Thaís de Nova Ponte, do Parlamento Jovem de Minas. Esse ano, com um tema muito importante, que é a inclusão da pessoa com deficiência e neurodivergência. Eu estou usando um fone preto grande no alto da cabeça, com o microfone bem à minha boca, uso um óculos castanho escuro, abaixo castanho claro, meus olhos são castanhos claros, estou com o cabelo preso em forma de rabinho de cavalo, uso a camiseta do nosso uniforme aqui da Câmara Municipal, é uma camiseta polo azul com símbolo, a logomarca da Câmara bem num bolso ao lado esquerdo. Sou uma pessoa um pouco gordinha, e não estou utilizando batom e não está aparecendo os meus brincos também, por causa do fone grande que está na minha cabeça. É muito bom estar aqui novamente, um novo podcast, o Pod Triângulo, com os nossos alunos de Campo Florido, Miguel e Cauã. São alunos que estão sempre presentes nas aulas, sempre atentos às atividades que nós desenvolvemos e alunos, assim, muito inteligentes. Sejam bem-vindos. Vamos conhecê-los agora. Podem se apresentar, meninos. Vamos começar, então, aí pelo Miguel. Miguel, fala pra gente aí, se apresenta pra gente. Boa tarde a todos, me chamo Miguel Vieira Oliveira e eu sou um homem de estatura média de 1,77, estou sentado nesse exato momento, tenho cabelos loiros, cabelo liso, no caso loiro, e não uso nenhum aparelho, que fala, eu não estou com óculos, nem brinco, nem nada, e eu estou com a camisa completamente preta, sentado na cadeira da plenária. Certo. E você, Cauã, se apresenta pra gente. Boa tarde a todos, me chamo Cauã Henrique, sou um dos participantes do Parlamento Jovem de Campo Florido, aqui do Polo Triângulo. Sou um homem de estatura de 1,68, estou usando um óculos de armação, meus cabelos são pretos e cacheados, estou usando uma blusa sem estampa branca, uma calça que não está aparecendo, e um tênis branco, e estou sentado na plenária. Isso aí, pessoal. Vocês vão conhecer esses alunos aí muito inteligentes, muito aí para frente, que aluno do Parlamento Jovem é diferenciado. Vamos então perguntar para eles, conversar um pouquinho com vocês. Vai ser uma conversa, tá? Que a gente vai fazer. Queria ver com vocês o que vocês acham do parlamento quando vocês entraram, quando vocês souberam do Parlamento Jovem, qual que era a impressão e o que mudou quando vocês entraram no parlamento. Quem quer falar primeiro? Bom, Marcos, a minha experiência com o Parlamento Jovem, ela parte de uma mudança que eu tive em minha vida. Porque, a partir do momento que eu tive uma iniciativa de vir participar do Parlamento Jovem, eu decidi que eu ia me tornar uma pessoa mais ética, uma pessoa mais incluída dentro da política. E, no caso, o Parlamento Jovem faz isso, traz os jovens que estão dentro da sociedade para estar participando dentro da política de uma forma mais ativa. Sem contar na comunicação que eu desenvolvi, foi algo que mudou muito. Antigamente tinha muita vergonha para estar falando em público, hoje em dia eu consigo me posicionar de uma forma mais clara, sem muitos deslizes na fala, e tudo que eu tenho que falar é isso, por enquanto. Isso aí, muito bom. A gente vê claramente, como vocês são muito mais abertos para conversar, comunicar. E você, Miguel, fala um pouquinho para a gente.
Bom, Marcos, o meu conhecimento sobre o parlamento foi a partir do Cauã, ele que me indicou o parlamento e que nem você falou, a primeira impressão que eu tive era algo assim mais cansativo, tipo assim, que não levaria em nada, era algo a mais que não teria mudança na minha vida. Mas depois que eu fiz o primeiro ano, que eu fiz ali a metade do final do ano ali, mais ou menos, eu percebi que é algo que tipo, engloba na vida da pessoa mesmo, que a gente vai aprender sobre política, sobre ser, que nem o Calma falou, uma pessoa mais ética, sobre falar melhor em público, que era uma coisa que eu não tinha tanta dificuldade, mas eu consegui aperfeiçoar com o tempo junto do aprendizado que eu tive com o parlamento. Então, eu acho que o parlamento é, sim, uma peça fundamental na vida de um jovem para se tornar um político, uma pessoa, um cidadão de bem que sabe, entende sobre política e consiga falar para todos o que ele bem entenda e queira. É muito bom ver jovens igual vocês aí conversando tão bem, falando sobre política, né, e também sobre ser cidadão. Junto com a Julie, eu queria perguntar para vocês, né, sobre as experiências de vocês dentro do parlamento. Quais as atividades que mais marcaram vocês durante as aulas? O que vocês têm para compartilhar para a gente? Vou falar primeiro. Pode falar, Julie. Eu vou mencionar aqui dois fatos eu acho muito importantes. O primeiro fato é a união dos meninos e o comprometimento deles, né, com a atuação dentro do parlamento. Tanto o Miguel quanto o Cauã, eles são muito comprometidos. Todas as atividades que a gente propõe, eles estão sempre, né, atentos a fazer. Eu dou o A, eles traduzem o abecedário inteiro, porque eles dão ideias para desenvolver as atividades, eles formam teatros. No decorrer desses 2 anos que eles já fazem parte, eles formaram uma dupla, gente, uma dupla sertaneja, estão fazendo show na cidade. Então, assim, é uma felicidade muito grande, sabe? Eu passei na porta do barzinho e eles estavam lá tocando, de saber que é cultura dentro de política, política dentro de cultura, e uma mistura de aprendizado, escola, né? E política ao mesmo tempo. Outra coisa muito importante foi do envolvimento do Cauã, em especial, como uma pessoa melhor. Eu via muito o Cauã reprimido nas aulas, né? Muito tímido mesmo, com todas as ações, e depois que ele foi para a plenária estadual, ele voltou o Cauã número 2. Então, nós temos o Cauã antes da plenária estadual e o Cauã número 2 depois da plenária estadual. Então, é aí que a gente vê como o parlamento jovem influencia na vida deles, porque o Cauã, ele foi influenciado totalmente na forma de agir, da forma de pensar, das palavras que surgem depois depois que ele foi da plenária, ele tem outro ritmo, né, de forma de viver. E eu brincava muito que o Miguel judiava dele. Hoje ele não deixa o Miguel judiar. E é a vivência do dia a dia. Então, são coisas que marcam, me marcou, vai ficar marcado para sempre o envolvimento do parlamento com a educação, né, política cidadã no nosso município. É muito legal, né? Porque é do parlamento para a vida que a gente fala, né? Sim. Essas ações. Do parlamento leva para a vida essas questões, a união, né? As experiências que são passadas. Eu acompanho os dois, eu vejo os shows que eles estão fazendo, acompanho tudo ali. Eu acho muito bacana isso, viu, meninos? Muito bom mesmo. E vocês, o que vocês têm a falar sobre a experiência de vocês dentro do parlamento? Citar alguma coisa que achou interessante dentro das discussões, dentro das experiências de vocês? Bom, Marcos, eu acho que, tipo, assim, o começo de tudo é algo que marca muito, porque o primeiro ano foi quando a gente montou o primeiro teatro, que foi sobre, acho que a chegada dos povos e a criação de Campo Florido. Foi o primeiro ano. Eu acho que a primeira maior coisa que a gente fez dentro do parlamento foi isso. Mas outras ações, como outros teatros, a gente quando começou a tocar assim, junto eu e o Cauã, a gente queria tocar toda hora. E isso foi ajudando. E, por exemplo, a gincana eu achei muito interessante,
Por mais que a gente não tenha saído bem assim lá na gincana, só de participar e o povo tá lá aplaudindo a gente, junto com a gente, acho muito importante isso. Eu acho que vocês saíram maravilhosamente bem na gincana, viu? Porque, assim, a experiência que conta, e vocês mostraram que vocês realmente entendiam, né, sobre a história da cidade, né? Que acho um fator importantíssimo, porque se a gente não conhece as nossas origens, ali de onde a gente mora, de onde a gente vive, a gente não consegue lutar, né? Através de uma lei, através de uma coisa, a gente não consegue entender como é que tudo surgiu, fica difícil a gente ter um pertencimento, né? E é muito legal vocês fazerem essas questões, juntar teatro, juntar música, tudo para aprender sobre cidadania e política. Isso é algo muito importante. E você, Cauã, o que você tem para falar? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a plenária estadual. Mas antes disso, eu quero saber a sua experiência aí dentro de Campo Florido, como que foi a sua experiência? Bom, Marcos, a minha experiência no Parlamento Jovem não foi muito diferente da do Miguel. Até porque a gente é colega dentro do Parlamento Jovem, a gente viu muitas coisas juntos, é igual a nossa dupla. E o que de fato me tocou bastante foi a questão das plenárias. O modo como os jovens lá se comunicam para tentar entrar em um acordo, o modo como eles debatem, mesmo que não concordem com uma ideia, mesmo que tenham uma ideia diferente uma da outra, eles entram em consenso para poder buscar um caminho melhor para a sociedade. E é isso que o Parlamento Jovem apresenta, que é a união dos jovens para criar uma sociedade melhor. E é isso que Uma me toca. sociedade para vocês, né? Uma sociedade melhor para vocês. Vocês têm um futuro ali. Tudo que vocês Tá tudo discutem nós. é para vocês. Calma, vamos pegar um pouquinho agora da plenária estadual. Você teve essa experiência aí de ir para Belo Horizonte, né? Ali dentro da Assembleia, ficou 3 dias lá discutindo, que foi o tema Juventude e Direitos Culturais do ano passado. Conta pra gente como é que foi a sua experiência. Bom, Marcos, a minha experiência começou na terça, quando eu cheguei lá. A gente deixou as malas no hotel, aí tá bom. Aí a gente descansou à noite e começou tudo na quarta-feira, com a introdução dos representantes falando lá. Aí depois, logo em seguida também, à noite, teve a atividade. Como é que fala? Atividade que une os jovens. Entrosamento. O entrosamento de vocês. Tratamento. E também algo que marcou muito, que foi mostrar que, de fato, mesmo a gente não se conhecendo, jovens que não se conheciam, foram capazes de construir um teatro próprio. Foi separado em 3 grupos, e cada grupo criou um teatro que, de fato, a gente não se conhecia e foi algo que mostrou que a união, que, de fato, é importante estar dentro do Parlamento Jovem, que a gente não vai conseguir entrar em um consenso de um debate se não tiver união de ambos os lados. Também, logo em seguida, no outro dia, teve como é que fala? Os debates dos grupos de trabalho, né? Os debates de trabalho, que também marcaram muito, que separaram as turmas, aí teve o debate, logo em seguida teve o esclarecimento de algumas coisas que foram ocorridas dentro desses debates, que foram separados, para estar esclarecendo qualquer coisa que ficou em dúvida, e logo em seguida a gente voltou para o hotel, descansou, e no último dia, que sexta-feira, que foi a plenária final, que aí, de fato, a gente teve que ter querendo ou não, uma noção, que lá que tudo ia ser decidido, ou no caso, a etapa final, que ia ser as leis que iam ser seguidas dali em diante. Uhum. E você, o que você achou das propostas, assim? Você acha que o engajamento, vocês tiveram um grupo de trabalho, vocês tiveram debates ali dentro de vocês, o que você achou dessa emoção ali de estar debatendo com jovens de outras cidades, né, de outras regiões ali de Minas Gerais? Vocês tiveram a abertura de outras visões, né? Porque a gente tem uma visão aqui de Triângulo Mineiro, da sua cidade de Campo Florido. Foi interessante para você ter essa visão de outras cidades, como essas outras cidades têm outras necessidades, têm outras visões? Então, Marcos, no primeiro momento eu fiquei bastante nervoso. Até porque a única pessoa que estava comigo nessa etapa aí foi uma companhia minha do PJ do Paulo Triângulo, que é de Prata, a Alicia. Ela estava lá junto comigo, o restante eu não conhecia. No primeiro momento eu fiquei bastante nervoso. Até porque a gente não se conhecia lá, aí tinha que ter um consenso. Aí vai que a minha ideia não é igual à da outra, e pode ter aquela briga. E Mas você não. lembra que você comentou que você tinha dificuldade de se relacionar com pessoas que você não conhecia? E que Exatamente. diante. Então, Foi outro ponto que melhorei bastante depois que eu entrei no Parlamento Jovem. A união dentro do Parlamento Jovem fez com que eu me tornasse essa pessoa mais comunicativa e mais participativa. Continuando o que eu estava falando, era meio esquisito. Não tinha uma pessoa que eu conhecia ali, aí todo canto que eu olhava era uma pessoa que eu não conhecia. Só que no final foi algo muito interessante, que igual eu falei, entra no que eu falei agora há pouco.
ninguém se conhecia, e mesmo assim conseguiram entrar em consenso, conseguiram entrar em um debate seguro, um debate que não ia ter não teve muita briga. A gente conseguiu decidir o coordenador, o releitor, tudo certinho. E não teve aquela briga toda. Bacana. E no outro dia, aquela emoção de ter que estar aprovando as propostas, né? Você ficou satisfeito com as propostas que foram aprovadas no dia lá da plenária final? Sim, fiquei bastante satisfeito. Igual eu falei, teve todo um preparativo antes, todos os debates que teve. Acredito que não só eu, mas todos os outros jovens que estavam compondo aquela plenária, todos tiveram a mesma ética e razão de estar escolhendo aquelas propostas. Legal, bacana. E vocês escolheram um tema que é esse ano, inclusão de pessoa com deficiência e neurodivergência. Perguntar para o Miguel. Miguel, esse tema desse ano, o que você acha desse tema? Como que você está lidando com ele? Você tinha uma visão antes e hoje você tem uma visão diferente? Mudou sua visão? Conta para a gente. Ô, Marcos, igual a Julie tinha comentado um dia, eu acho que foi no começo do parlamento desse ano, porque realmente eu acho que bastante pessoas tinha essa visão de, mesmo que conheça, que saiba que tem que dar essa acessibilidade a essas pessoas que têm deficiências e neurodivergências, não, como posso dizer, não dava tanto valor, tipo, entendia que tinha dessa coisa de acessibilidade, mas não era algo que tipo, já foi discutido. E eu acho que esse tema foi um ponto de partida para, pelo menos para as pessoas que fazem parte do Parlamento Jovem ter essa visão, que é ajudar acolher essas pessoas e não separar elas, e sim incluir, que nem consta no tema. Certo. A Julia falou que vocês têm alunos com neurodivergência, né? E vocês têm aí um vereador que é uma pessoa com deficiência. Vocês conseguiram olhar de forma diferente para as necessidades dessas pessoas? Aconteceu isso? Bom, Marcos, sim, de fato, depois que a gente começou esse ano agora sobre o tema da inclusão da pessoa deficiente, neurodivergente, a gente, de fato, começou a ver que a acessibilidade não está em todo lugar. Nem todo lugar tem o que precisa ter. Por exemplo, o nosso vereador, ele é cadeirante. Nem em todo lugar ele tem esse acesso que ele precisa. E nem é que precisa, tinha que ter. É algo que já tinha que estar preparado lá para ele. Então, não é algo novo. A gente só, de fato, depois, trabalhando com esse tema esse ano, a gente, de fato, busca estar melhorando essa questão. Mostrar para as pessoas que nem tudo que é mostrado por aí, por exemplo, muitas mídias falam que tem acessibilidade, todos os lugares não tem. Como, por exemplo, uma pessoa, igual a Julie muitas vezes falou para a gente aqui nas nossas aulas, se uma pessoa cega entra aqui dentro da nossa plenária, ela não consegue assistir a aula, não tem aquela acessibilidade necessária. Uma pessoa muda, talvez não consiga se comunicar da forma correta. Uhum, exatamente, né? A gente começa a mudar a visão dentro disso. Aí eu vou perguntar para vocês, a gente tem um subtema que é o capacitismo e violência. Queria ver com vocês sobre isso. Esse tema fez com que vocês refletissem sobre o assunto? Vocês acham que vocês tinham atitudes capacitistas que hoje vocês vão repensar isso? Lembrem do envolvimento que vocês tiveram a semana retrasada com a equipe da educação, lá na biblioteca. O que vocês fizeram? Comenta com o Marcos essa situação. Sim, é importante a gente pegar essas experiências, né, como exemplo. Isso. Conta como foi a atividade. Bom, Marcos, a atividade que a gente participou lá fez a gente refletir o que essas pessoas realmente sentem. Eu acho que esse subtema de capacitismo e violência, a gente dá para abrir a mente sobre isso, até por conta que a gente fez meio que essa encenação para a gente demonstrar e abrir a nossa mente sobre o que realmente está acontecendo com essas pessoas neurodivergentes e deficientes. Então, acho que todos nós devemos ter essa acessibilidade, e essas pessoas que nem a gente interpretou, a gente consegue sentir na pele o que elas sentem. Até o próprio aluno nosso aqui, o João Pedro, ele às vezes falou para a Julie, sempre fala que tem algumas coisas que para ele são difíceis de entender.
Por exemplo, um lugar muito barulhento para fazer aula do PJ não dá. É que nem a gente foi para a biblioteca, aí teve um dia que nem tava o pessoal lá, ele reclamou, depois para mim, a Julia acho que não estava nem presente, mas ele reclamou. Ele sempre reclama, e tipo, é bom ter esses feedbacks para a gente poder ir ajudando e ajudar a ter essa acessibilidade para ele, porque a gente quer incluir, não excluir essa pessoa. É isso aí que vocês vão pensar, né? O João Pedro, ele é um aluno nosso que ele tem autismo e várias outras neurodivergências. Outras comorbidades. Só que ele é muito inteligente e ele nos ajuda muito. E uma coisa também interessante de ressaltar aqui, não poderia deixar de falar, é que o João Pedro só veio para o nosso círculo de PJ por causa do Miguel e do Cauã, porque eles eram alunos na mesma sala, e ele falou, o tema vai falar para vocês, você precisa participar. E ele, mais que depressa, ele aceitou e veio para o nosso círculo e está nos ajudando. Ao invés da gente ajudar ele que está nos ajudando na maioria das vezes. Que bacana. E na semana retrasada, eu tinha uma outra ação da Câmara para fazer e nós tínhamos preparado uma ação na biblioteca. Inclusive, vou falar aqui. Todo ano, no mês de abril, a gente faz uma parceria com a Biblioteca Pública, porque as bibliotecas públicas e comunitárias de Minas fazem um projeto de incentivo à leitura, é a Semana de Incentivo à Leitura. E aí, os alunos do parlamento sempre apresentam alguma coisa na biblioteca, em parceria com algumas das escolas do município, relacionada ao tema trabalhado. O ano passado, a gente trabalhou sobre o tema, Juventude e Direitos Culturais, de uma forma diferente da que foi esse ano. Esse ano, eles fizeram as biografias de 4 autores mineiros, inclusive um autor que é autista e de Campo Florido. Né? Ele é escritor, ele inclusive lançou o livro dele no final do ano passado aqui no nosso município. E o que os meninos fizeram? Apresentação para outras turmas sobre esses escritores mineiros, né, biografia deles. Nesse envolvimento, um fingiu que era deficiente visual, o outro fingiu que era deficiente auditivo, o outro fingiu ser um cadeirante, para demonstrar para os alunos do Ensino Fundamental 2 que é necessário ter a inclusão. Então, a gente abre as portas do parlamento para o município, né, na área da educação, de uma forma que eu creio que tenha ensinado muito, né, muitas pessoas a ter um olhar diferente para a questão da deficiência e neurodivergência. Muito bacana essas ações, pessoal. Vocês estão de parabéns por estar tendo esse engajamento aí, né, dentro da cidade, dentro da ação do Parlamento Jovem, porque o Parlamento Jovem é isso, dá protagonismo aí para vocês, jovens, para vocês irem à frente, né, dessas ações. Outra coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte: vocês acham que vocês tinham atitudes capacitistas que fizeram vocês repensar? Um exemplo, quando a gente chama a pessoa, ô, seu retardado, ou ofende de outra forma uma pessoa que tem deficiência, ou você falava uma expressão que vocês acham que não é legal, que hoje vocês repensam isso, aconteceu essa transformação com vocês? Vocês hoje conseguem repensar isso? Bom, Marcos, isso entra no que eu falei do início da nossa conversa. O Parlamento Jovem, ele faz a gente ter um pensamento mais crítico. E nessa parte aí de deixar a outra pessoa mais, como se dizer, falar que ela é incapaz. A gente sempre teve esse pensamento. Só que dentro do Parlamento Jovem, ele mostra que, de fato, isso vai estar melhorando. Melhora que a gente vê isso com mais facilidade. E pare de, igual, por exemplo, João Pedro, virar para ele e falar que ele é incapaz. Ele não é incapaz. Igual o Joliet falou, ele é muito inteligente. Ele consegue muitas coisas, talvez pessoas que não tenham essa neurodivergência dele, não consigam fazer, entende? É porque o autismo nada mais é que uma forma diferente, né, do cérebro organizar, né, se organizar.
Por isso que o termo é neurodivergente, é um sistema neural divergente, né, diferente dos outros. Então, a gente acha que porque a pessoa é autista, ela não tem capacidade de realizar certas coisas. E você falou uma coisa muito bacana aí, que é não achar que essas pessoas são incapazes, né? Tem alguma outra experiência que vocês passaram dentro do parlamento que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Alguma coisa que aconteceu? Ou alguma discussão que você foi para casa e pensou assim, nossa, isso aqui realmente eu tenho que pensar nisso aqui, isso aqui pode virar uma proposta. O que vocês têm aí para falar para a gente dentro disso? Marcos, a gente teve uma experiência no começo desse ano com a professora Ana Lúcia. Ela demonstrou para a gente a dificuldade que ela tem, ela tem deficiência auditiva, e ela fez uma palestra sobre. Ela é muito inteligente e ela fez uma palestra sobre mostrando para a gente todas as dificuldades que ela tem, que pessoas igual ela com a mesma deficiência têm. E como é que eu posso dizer? Deixou para a gente claro que acontece com essas pessoas. Bacana, é muito importante ter essas visões de mundo, né? Então, eu queria ver com a coordenadora, nossa querida Julie, que compartilhasse com a gente também alguma experiência que ela achou interessante, né, dentro do Parlamento Jovem, dentro dessas aulas que vocês, as oficinas que vocês estão comprometendo. Vocês falaram de várias experiências. Tem mais alguma experiência, Julie, que você gostaria de compartilhar, que você, né, vendo de fora, notou dentro dos meninos aí a transformação deles? Temos uma outra pessoa, um outro aluno que também tem neurodivergência, inclusive é uma aluna. E conversando com essa aluna, eu, assim, além de conhecê-la como aluna, eu conheço a família, né, convivo e tal. Ela não aceita a condição de ter, ela tem várias neurodivergências. Ela tem TOD, ela tem o TDAH, e a família dela aponta ela tem o autismo, mas o autismo eu acho que é um nível um pouco menor. O que aparece mais assim é o TOD e o TDAH. E ela não aceita, ela fala que ela não concorda com o laudo que a psicóloga deu, que o neuropedagogo deu, porque ela sempre vai em oposição ao que a mãe, né, direciona. E os irmãos, ela tem mais 3 irmãos, os irmãos apontam ela como, sua autista, sua neurodivergente, algo assim, e isso machucava ela demais. Então, conversando muito com ela, e não só eu, os meninos também, apontando a situação desse envolvimento dela com a mãe dela e com essa... Se descobrir a neurodivergência é muito difícil, né? Num primeiro momento, os pais acham que a criança ela é teimosa, que ela é custosa, então precisa bater, precisa, né, proibir de certas coisas. Então ela sofreu muito até que descobriram que ela tinha uma neurodivergência e ela não aceitava a condição dela. Hoje, conversando com ela, ela já pensa diferente. Ela fez até um vídeo para nós falando, eu tenho TDAH. Então, tipo assim, isso é uma conquista muito grande do projeto. E dentro do projeto ela tem o João Pedro, né? Que assim, vê que o João Pedro também tem, né? As limitações dele, que tipo, tá tudo bem, né? Tudo bem sermos diferentes, né? Um é gordinho, o outro é magrinho, o outro é branquinho, o outro é negro, o outro é loirinho, e assim, todos nós somos diferentes. Então, pensar nessa neurodivergência como todos iguais, porque ninguém é igual a ninguém, mas caracteristicamente e nem emocionalmente nós somos iguais, eu acho que é um foco fundamental. E ter esse resultado logo de início, porque a gente nem começou ainda o parlamento, se a gente for pensar, né? São 3 meses só de desenvolvimento. Isso é muito importante. Eu acho muito importante, foi algo muito legal. Porque assim, o capacitismo geralmente, pessoal, ele vem primeiro da família, né? Eu sei muito bem como é isso, acompanho muito isso. O capacitismo ele vem da família. E isso faz com que a pessoa não queira aceitar o laudo, igual ela não quis aceitar o laudo.
E quando a pessoa tem dupla excepcionalidade, igual ela que tem várias neurodivergências, é pior ainda, né? Porque é aí que a pessoa se sente incapaz, ela acha que ela está com algum defeito. E na verdade ela não tem defeito, ela só é diferente, né? Ela só é diferente do que a sociedade ali incorpora como normalidade. E isso ela aí... reclamava muito para mim, assim, por que para fulana minha irmã pode, para mim não pode? Por que comigo é feito assim, com fulano é diferente? E eu não tinha essas respostas quando eu era só amiga dela e professora, né? De uma outra instituição. Aí hoje a gente já tem as respostas. Sim. E aí a gente foi atrás, eu fui atrás do laudo dela, fui detectar mesmo o que tinha, conversei muito com a mãe. Isso antes do tema entrar. Então, depois que o tema entrou e ela quis participar, eu achei extremamente importante também. Isso é importantíssimo. O tanto que transforma, né? O tema desse ano já transforma e já traz uma clareza muito grande. Eu tenho certeza que para os meninos aqui vai ser muito diferente a vida deles, a modo de enxergar, né? Pessoa deficiente ou neurodivergente daqui para frente. Meninos, vocês aí estão aqui no podcast para ser uma inspiração para outros jovens. E eu queria que vocês falassem um recado para outros jovens sobre o Parlamento Jovem, né, falando sobre as experiências de vocês e convidando eles para ter essa experiência também. Então, assim, tá de microfone aberto aí para vocês falarem aí. Bom, o meu recado é não deixe de viver essa experiência. É uma experiência que, de fato, vai mudar muito o modo como a pessoa pensa, como o jovem pensa, e eu acredito que isso vai mudar, de fato, lá para frente, não só dentro do Parlamento Jovem, mas fora do Parlamento Jovem. Isso vai te ajudar muito e muito na sua vida, no mercado de trabalho, a se comunicar com as pessoas. A inclusão no tema desse ano, ela mostra que as pessoas, ela nem, a inclusão tem que estar em todo lugar. A gente tem que buscar isso esse ano. E, de fato, é isso que eu tenho para falar. É isso aí. E você, Miguel? Bom, é igual o Cauã falou, eu acho que as pessoas não devem não devem deixar de viver essa experiência, porque é algo único na vida do jovem. E por mais que nem o Cauã falou, é algo que se leva para a vida, né? Por mais que sejam só 3 anos que a gente vai participar, é algo que a gente vai estar sempre carregando as coisas, os aprendizados, os momentos, a gente sempre vai estar lembrando. Então, eu acho que é algo único, assim, as pessoas, as amizades, tudo que você constrói aí nesses 3 anos de parlamento, eu acho que não é algo que você irá esquecer amanhã, por exemplo. Eu acho que você leva para a vida. Então, eu acho que todo mundo alguém, né, todos que não participaram e alguém que já participa, eu acho que deve continuar e, se não participou, fazer parte disso, porque eu acho que é uma coisa única que vai agregar, sim, e muito na sua vida. Bacana, eu admiro muito vocês são muito para frente. Eu sempre falo para a Julie, né? Cadê seus meninos? Seus meninos. E espero ver vocês aqui na Gincana de novo, fazendo show de vocês, tá? A apresentação de vocês vai ser muito bacana. E você, Julie, você quer deixar um recado tanto para os meninos aí, para o pessoal de fora, sobre suas crias? Então, assim, eles são motivo de orgulho para o parlamento, não só eles, porque tem mais pessoas que também são, mais alunos que são, a nossa equipe que é muito boa. E esse tipo de engajamento, né, mostra que quando damos espaço e autonomia, né, e incentivamos esses jovens, a curiosidade é aguçada. Então, o aprendizado, ele acontece de maneira muito significativa. O projeto acaba indo além, né, do conteúdo em si e desenvolve aí habilidades como colaboração, pensamento crítico, responsabilidade, porque eles se tornam muito responsáveis e comprometidos assim com eles e com a sociedade, porque eles estão propondo projetos, né, propostas de leis aí que vão virar futuramente projetos de leis. Isso é muito importante. E eu acho que isso faz toda a diferença, não só dentro do parlamento jovem, mas na formação desses alunos como cidadãos, em primeiro lugar, né? Ver esse entusiasmo, esse comprometimento, é um indicativo de que estamos no caminho certo, né? E criando experiências assim que realmente fazem sentido para eles.
Então, para mim, é muito bom, é muito importante. Eu acho que assim, para eles, tem esse mesmo gás, sabe? É colocado da mesma forma, porque o envolvimento deles é muito grande. Parabéns, viu, meninos? Parabéns mesmo para vocês e todos aí que fazem Parlamento Jovem, que eu vejo tanto que é bonito o trabalho de vocês, eu acompanho o trabalho de vocês, tanto que vocês... Eu adoro coisa de teatro e arte, né? Eu sou suspeito para falar, mas vocês arrasam, eu vejo o trabalho de vocês e quero ver por muito tempo, né? Contato para vocês. Acho que daqui, quando vocês tiverem 30 anos, vocês vão lembrar do Parlamento Jovem. Eu espero que vocês lembrem da gente, né, Julina? Vai estar ali mais Nós velhinho, né? estivermos vivos, eles vão falar, ó, que esse professor... Eles queriam te encontrar hoje, Marcos. Vocês acham que você estava aqui? Sério, não, mas eu vou. Qualquer dia desse eu vou ir pra gente trocar ideia e a gente Nós passar vamos um pegar tempo o junto. Marcos agora pelo laço e fazer um filme. Nossa, Vamos ele fazer um bom filme do mesmo. Parlamento. Vamos fazer um filme. A ideia é fazer um filme do Parlamento. Vamos tentar Fizemos fazer. o livro, agora vamos fazer o filme. Fazer um filme, um média-metragem, assim, sobre o Parlamento Jovem. Certo? E você me deu uma ideia, já não posso ficar pensando muito, daqui a pouco já começa. A gente já tem 2 aí para fazer trilha sonora também, né? Além de atuar. Então. A gente vai precisar de músicos. Então é isso, pessoal. Eu queria que vocês quiserem despedir de alguém, mandar um beijo, um abraço, tá aí aberto para vocês se despedirem do pessoal. Bom, Marcos, a gente só queria despedir de você e falar muito obrigado por ter chamado a gente para participar desse momento com você. A gente fica muito grato e principalmente que de fato uma decisão que você tomou e, igual você falou, somos os primeiros alunos que estão participando do podcast. O que é algo muito, querendo uma responsabilidade muito grande que a gente está tomando agora. A gente está querendo, igual você falou, uma inspiração aos próximos jovens para estar participando aqui dentro com você e a gente, de fato, agradece. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço bastante. E você, Miguel? Imensamente grato a todos presentes. E eu acho que, primeiramente, agradecer a Julie por conta de tomar conta da gente, de apresentar o parlamento para a gente, de tudo que aconteceu até hoje, e agradecer imensamente a você de ter nos convidado. E só mandar um beijo para minha mãe e para minha irmã. Muito obrigado. E para o meu pai também. São papai não esquece, não, gente. E você, Julie? Vou mandar um beijo, um abraço aí para os nossos outros alunos, né? E agradecer a parceria de sempre. E um abraço especial para esses, eu falo assim, para esses meus meninos. Eu passei lá e eu falo assim, ó, meus meninos tá ali tocando. Seus meninos do PJ. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo presente de vocês. Eu agradeço muito, viu, por vocês estar participando. E eu adoro ver jovens assim engajados. E logo, logo a gente vai se ver. O Pod Triângulo desse episódio agora termina aqui. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo.